Sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Hoje, dia 29 de abril, estamos no finalzinho do mês de abril, 29 de abril de 2026. Ontem nós falamos sobre a frequência divina, sobre os pensamentos de Deus, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e os caminhos dele são maiores. Lembra? Se você não assistiu, te convido a assistir o episódio de ontem, que foi, para mim, foi muito forte, muito especial. Eu acabei a gravação, aí o Salomão tá latindo ali. Peço desculpas, mas vamos seguir. Ontem eu saí da gravação e até me emocionei. Como que Deus falou forte, como que Deus falou profundo. Pelo menos para mim foi um programa que eu jamais vou esquecer. Quero assistir outras vezes, porque na maioria das vezes eu estou aqui falando, né? Você que está me assistindo, fala assim, ele está falando da cabeça dele. Não. Nós começamos com um assunto, aí o Espírito Santo vai dirigindo. Nós não somos ninguém. Eu não sou especial, ninguém é. Mas eu sou um instrumento, eu me coloco, eu faço essa oração todo dia. Antes de começar esse programa, eu faço a oração e falo, Senhor, me usa como teu instrumento. E ele tem usado, e ontem foi muito especial. Hoje eu vou continuar. Deus me falou algo assim, que eu acho importante fazer essa ressalva, para a gente entender como que é a forma que Deus trabalha. Nós entendemos que os pensamentos dele são mais altos, os caminhos são maiores, então a gente tem que elevar a nossa frequência na frequência dele. Temos que buscar ele a todo tempo, como Paulo disse, orar sem cessar. Mas como que eu vou orar sem parar, Mário? Eu tenho que trabalhar. Mas em espírito de oração, você não vai parar de trabalhar, deixar de fazer o que você precisa fazer para ficar orando. Toda vez que você tiver uma oportunidade, eu estava até reparando, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que as redes sociais deles, que hoje a gente tem, né, as redes sociais, a pessoa fica lá passando o dedo e levanta, passa outro reels, de outro vídeo, fica lá 1, 2, 3 horas. Naquela época, na época dos apóstolos, dos primeiros cristãos da igreja primitiva, as redes sociais deles eram a oração. Se você pegar o livro de Atos, os caras ficavam, não podia haver uma oportunidade para poder se unir, ajoelhar, ou em pé, não sei na época, mas eles oravam. Por quê? A conexão com Deus é que faz o teu espírito ficar em alta. Conexão com Deus, essa conexão, esse relacionamento com Ele, é isso que vai fazer a tua fé ficar em alta. É isso que vai fazer você andar em espírito e não na carne, mais no espírito e menos na carne. Como Paulo falou, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por isso que talvez você tenha aí ficado nervoso muito fácil. Por isso que talvez, mas também é muito estresse, é muito nervoso. Mas se você busca andar mais no espírito, e não é fácil, eu não estou falando aqui que é fácil. Às vezes você está até no espírito, aí vem um enviado, né? E te tira em 2 segundos. Por isso a importância de estar em espírito, orando e buscando. Então a frequência do Senhor, a frequência de Deus, ela é mais alta. Os pensamentos de Deus não está nas coisas materiais, não está nesse mundo. O caminho dele não está aqui. Então por isso que é importante eu elevar a minha mente às coisas do alto o máximo possível. Ler a palavra, orar, jejuar. E aqui Deus me trouxe uma reflexão sobre essa passagem de Isaías que nós lemos ontem. E eu vou colocar aqui para vocês, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 10, 11 do capítulo 55. Nós lemos ontem. No versículo 9, ele fala, né? Vamos lá. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso aqui nós já
falando. Perfeito. Os nossos pensamentos são menores, são mais baixos, né? Aí o versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, aqui está tornam, mas eu errei na escrita. E para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. É aqui que eu quero chegar com vocês. Olha como que Deus trabalha, para você entender. Nada vai cair do céu. Não tem um ditado que diz, né? Que do céu só cai chuva e cocô de passarinho. Nada vai cair do céu. Todas as passagens da Bíblia que Deus deu uma solução, que Deus deu uma saída, que Deus deu uma direção para que mudasse a história, a realidade dessa pessoa. E isso você pode pegar em vários exemplos. Isso aconteceu com Pedro, na pesca maravilhosa. Pescou a noite inteira, esforçou, suou. Você imagina a noite inteira. E às vezes você está nessa situação. Tenta de um jeito, tenta de outro, faz de um jeito, faz de outro. Vai vender frango assado no fim de semana. Vai fazer dropship na internet. E vai para um lado e vai para o outro. E nada traz o resultado e as coisas, as contas estão chegando, os boletos vão vencendo. Você tenta de um jeito, você faz de outro, você faz de outro. Tenta não, né? Porque quem tenta não consegue. Mas você faz de uma forma, faz de outra forma e o resultado não vem. Aí vem Jesus e fala assim, lança de novo. Rapaz, pesquei a noite inteira. Fiquei a noite inteira. Você imagina? O balanço do barco no mar. Ali no mar, quem já foi na praia, quem já foi em embarcação sabe o sal, né? Cansa, parece que você levou uma surra de toalha molhada. Cansa. Pescou a noite inteira e nada. Aí vem Jesus, lança. Quer dizer, Jesus não fez os peixes pularem para dentro do barco. Pedro teve que acreditar, crer, lançar a rede. E lançando a rede mais uma vez. Quantas vezes ele não lançou a rede? Quantas vezes Pedro não lançou a rede? E aí teve que lançar de novo, porque Jesus falou. E aí ele poderia muito bem, não vou mexer com isso. Mas creu, mesmo cansado, mesmo exausto de ter, vou falar semeado, ele não semeou, né? Mas quando a gente investe em algo, coloca energia em alguma coisa, a gente é como uma semente que você semeia. Pedro foi e lançou a rede de novo. E aí veio tantos peixes que não teve que pedir ajuda. Mas você nota que Pedro jogou a rede. Moisés em frente ao Mar Vermelho. Teve que bater o cajado, teve que vencer a vergonha, o ego. Falar, poxa, o que eu vou fazer aqui? Tô todo mundo olhando, eu vou bater o cajado aqui. Como assim? Levantar, né? Bater não. Bater foi na pedra, porque ele bateu o cajado. Mas ele estendeu o cajado e dizer ao povo que marche. Doideira. Mas ele fez. E o que aconteceu? O mar se abriu. Tudo que Deus for te dar um socorro, ele não vai te dar de mão beijada. Por mais que ele saiba que você está cansado de lutar, exausto, mas você tem que fazer a sua parte. É o que ele fala aqui, ó. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas, ou seja, a neve e a chuva molha a terra, mas não volta sem antes regar a terra. E além dela regar a terra, ela faz produzir e brotar. Faz produzir e brotar o quê? O que o semeador plantou. Porque o versículo fala assim, ó, e a fazem produzir e brotar. Brotar o quê? Para brotar tem que plantar, não tem? Então, a chuva desce e faz brotar aquilo que você já plantou, aquilo que o semeador plantou. Só que ele não perde o que ele plantou. Além de fazer Deus fazer brotar e dar semente ao semeador. Ele volta, a semente volta para as mãos do semeador. Então, o semeador vai, planta,
brota, colhe os frutos, dos frutos tem mais semente. Então, assim como desce a chuva e a neve não volta para o céu de volta, fotossíntese, né? Eu espero que seja fotossíntese. Se eu estiver falando besteira, vocês colocam no comentário aqui. E aí volta para a umidade, volta, mas não volta sem antes regar a terra e fazer brotar. E a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador. Agora mais o clímax do nosso versículo aqui. Ó. Dar semente ao semeador e pão ao que come. Você já viu nascer pé de pão? Tem árvore de pão? Existe? Existe arbusto de pão? Não. Mas por que Deus fala assim que a chuva vem, rega a terra, faz produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come? Se não existe árvore de pão. Não existe árvore de pão, mas brota o trigo, que na época era uma das referências agronômicas de Israel. Nasce o trigo. Ah, mas nasce o trigo, não nasce o pão. Por que ele falou pão ao que come? Porque você tem que fazer o pão. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que... Ele não vai te dar de mão beijada. Então sai desse negócio de tigrinho. Sai desse negócio de mega sena. Você pode... Ah, não. É errado, não estou falando isso. Quer fazer a sua fezinha, vamos dizer assim? Mas não põe a fé nisso. Põe a fé no que você vai plantar, que Deus vai fazer brotar. E que Deus vai fazer você colher. E ter mais semente. E aí você vai pegar esse fruto e você vai trabalhar de novo. E é assim que funciona. Você pega o teu dinheiro, investe a tua energia e investe. E quando Deus te der a saída para os seus problemas, você vai ter que plantar, vai ter que pegar o trigo, vai ter que fazer o pão para comer. É assim que Deus trabalha. Vamos pro... Acho que tem mais um versículo, né? Assim será a minha boca, será a minha palavra que sair da minha boca. O que vai ser? A palavra dele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a chuva que desce e a neve que desce e não volta para cima sem antes regar a terra, fazer brotar, fazer dar fruto, trazer a semente para o semeador novamente e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. A palavra de Deus não volta para ele sem antes prosperar. Se ele te deu uma direção, se ele te deu uma saída, vai para cima. Quando Deus fala, lembra quando Jesus falou para os discípulos, passamos para outra margem do rio? E no meio do caminho veio a tempestade. Quando Deus fala que é para passar para o outro lado, não interessa o que acontece no meio do caminho. Deus levou o povo de Israel à frente do Mar Vermelho. Quando é Deus que dirige, não interessa o que está na frente. Uau! Quando é Deus que dá a direção, não interessa o que você vê na sua frente. Porque se ele falou que vai passar para o lado de lá, ele vai dar as condições para passar do lado de lá. Já podia terminar esse programa. Aliás, hoje nós já vamos encerrar. Porque depois de uma palavra dessa, quando Deus fala que você vai passar para o lado de lá, você vai mudar de fase, você vai mudar de nível. Quando Deus diz, vai, vamos para o outro lado. Chega aqui, ó, no frente ao Mar Vermelho, mas e o mar? Você vai atravessar. Por que clamas a mim, Moisés? Erga o teu cajado e diga ao povo que marche. Quando Deus fala, não interessa o que você está vendo diante dos teus olhos. Quando ele fala, quando ele dá a direção, é só você olhar para frente e marchar e seguir. Vamos fazer a nossa oração de hoje? Entregar esse restante do dia nas mãos de Deus? Esse programa Luz do Dia, ele é para poder te reabastecer as suas energias, a tua bateria.
Se você enfrentou problema, dificuldade até aqui, daqui em diante, o seu dia vai ter luz, o teu dia vai ter outra direção. Escolhe um lugarzinho separado para você falar com Deus e vamos buscar a presença dele nesse momento. Senhor Deus, eterno Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é que dá a visão, Pai. O Senhor é que quebra as portas de bronze, os trincos de ferro, os figuras, aquilo que não deixa essa pessoa avançar, que está travando. O Senhor, cara. Foi o Senhor que deu ordem aos anjos para descer com as bênçãos de Jacó. Mas Jacó teve que ligar ao Senhor. Ou o anjo à noite. Talvez essa pessoa está cansada. Mas você está orando comigo. Você diz assim: não tenho coragem, mas passa por tudo que está
nasci para prosperar. Eu sou amor. Você é filho. Não é sobre como você se enxerga, sim como Deus sabe em você. Quero que você saia desse programa com essa. Eu quero que você saia desse programa com essa mentalidade, com essa cabeça. Não é sobre quem você acha que é, ou não é sobre a forma como você se enxerga, mas é sobre quem Deus sabe que você é. Ele disse, né? Eu sei os bons pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha só, você que chegou até o final desse vídeo, você vai ficar com essa palavra. Eu sei os bons pensamentos que tenho a vosso respeito. Não acabamos de ler que os pensamentos deles são maiores, os caminhos mais altos. Nós vamos falar mais sobre isso, amor. Vou até deixar no canto. Bem sei os bons pensamentos que tenho a vosso respeito. E se os pensamentos de Deus são mais altos, por que você está se enxergando dessa forma? Numa frequência mais baixa? Com maus pensamentos a respeito de si mesmo. Fica com essa reflexão. E se esse vídeo te ajudou ou fez a diferença na sua vida, compartilhe com quem você sabe que precisa. Faça transborde. Faça algo. Nem que for apertar e compartilhar. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações para que você seja avisado de quando a gente postar o vídeo. E se você não vê as notificações, saiba que todos os dias, às 12 horas, ao meio-dia, está no ar o nosso programa Luz do Dia, dentro do nosso canal, do nosso pastor. Uma excelente quarta-feira para você. Vamos juntos. Vamos para cima juntos. A hora é agora.